Os dentes dos esquilos nunca param de crescer. Eles os desgastam roendo nozes e outros alimentos duros. A frente dos dentes dos roedores é na verdade laranja, pois eles são cobertos por um esmalte especial resistente. Aposto que você está feliz por não ter que lidar com isso. Algumas espécies de pássaros não se importam em mastigar pimentas, pois não são capazes de sentir a ardência. As pimentas queimam a nossa boca porque contêm uma substância química especial, a capsaicina. Mas os pássaros não têm as papilas gustativas necessárias para sentir esse efeito. O chifre do rinoceronte é feito de cabelo, ou pelo menos da mesma proteína que compõe nossos cabelos e unhas. Esta proteína é chamada de queratina. Esse chifre é único, já que outros animais têm chifres com centro ósseo. O pica-pau pode bicar a madeira 20 vezes por segundo. Esse ritmo é quase rápido demais para o olho humano perceber. O número de bicadas geralmente atinge um total de 8.000 a 12.000 por dia. Uma estrela do mar tem olhos, um na ponta de cada um de seus braços. Esses olhos são grupos de células sensíveis à luz. As rãs não precisam beber água. Em vez disso, elas têm uma área conhecida como área para beber. Está na barriga e nas coxas. Elas a usam para absorver água diretamente pela pele. Isso pode economizar algum tempo. A maioria das espécies de lagarta tem cerca de 4.000 músculos no corpo, e quase 250 deles estão apenas na cabeça. Os vermes árvore de Natal são muito mais bonitos do que você pode imaginar. Mas embora esses pinheiros tenham uma aparência incrível, 2/3 do corpo do verme estão escondidos em um tubo de carbonato de cálcio. E o objetivo disso é? Eu não sei. As famosas presas do narval são, na verdade, seus dentes meio virados do avesso. Esses unicórnios do mar têm apenas 2 dentes, e nos machos, um deles cresce bem no lábio superior. Ao contrário dos dentes humanos, este é duro por dentro, sensível e macio por fora. O tamanduá não tem dentes, mas não é um problema. Esta criatura tem uma língua super longa. Essa língua ajuda o animal a lamber mais de 35.000 cupins e formigas todos os dias. Essa é uma maneira de lamber a fome. A pulga pode pular mais de 200 vezes o comprimento do próprio corpo. Se os humanos tivessem essa habilidade, pulariam tão alto quanto o Empire State Building. Yuhu! Os ovos de rã de olhos vermelhos podem eclodir mais cedo se sentirem que o ambiente não é seguro. Pequenos animais com metabolismo rápido enxergam em câmera lenta. Isso os ajuda a escapar de criaturas maiores. As impressões digitais dos koalas são muito semelhantes às humanas. Às vezes, as impressões digitais desses animais até se confundem em cenas de crimes, provavelmente na Austrália. O suor do hipopótamo é rosa e não é exatamente suor. É um fluido oleoso avermelhado. Sua função não é resfriar o corpo, mas hidratar a pele e protegê-la. Esse líquido também funciona como um antibiótico. Se você se queimar do sol ou se cortar, pode passar um hipopótamo em cima de você. A pele dos ursos polares é preta, e os pelos de sua pelagem são ocos e quase transparentes. Esses animais têm pelos crescendo até mesmo na parte inferior das patas. Isso lhes dá uma melhor aderência ao gelo e os protege contra o frio. Algumas espécies de tarântulas, que estão entre as maiores aranhas do mundo, podem viver sem comida por mais de 2 anos. Eu ainda acho que elas são assustadoras. Ornitorrincos fecham os olhos enquanto se beijam. Quer dizer, nadam. Eles têm dobras de pele especiais cobrindo as orelhas e os olhos, evitando que a água entre. As narinas desses animais também têm uma vedação à prova d'água. Emus não podem andar para trás, mas os cientistas não sabem ao certo o porquê. Essas aves que não voam são as únicas que têm músculos na panturrilha. Os emus podem correr muito rápido. Eles também podem viajar longas distâncias, mas não são capazes de recuar. Os crocodilos não conseguem mover a língua porque ela está presa ao céu da boca. Ela mantém a garganta fechada e protege as vias respiratórias do animal. Cobras aquáticas, golfinhos, baleias, jacarés, crocodilos e tartarugas podem se afogar. Isso vai acontecer se eles tiverem que ficar debaixo d'água por muito tempo. Esses animais não conseguem respirar na água. Eles simplesmente podem prender a respiração por um longo tempo. Apenas uma espécie de pássaro pode voar para trás, o beija-flor. Ei, vá falar com o emu. Esses pequenos pássaros também podem bater suas asas até 80 vezes por segundo. Apesar da aparência dos mussaranhos elefante, esses pequenos animais são mais parentes dos elefantes do que dos mussaranhos. Talvez seja por isso que eles têm um nariz semelhante à tromba característica. Os mussaranhos elefante usam seu longo nariz para mastigar insetos. Muito astuto.
Os gatos, assim como outros felinos, não podem saborear coisas doces. Eles não têm as papilas gustativas necessárias para isso. Que pena, mas para mim. Os flamingos só podem comer com a cabeça virada para baixo. É por isso que sua mandíbula inferior é enorme e sua mandíbula superior não é fixa. Esse arranjo é perfeito para alimentação de cabeça para baixo, mas é o oposto do que outros pássaros têm. Não é fácil ser rosa. A pele dos tigres é tão listrada quanto o pelo deles. Isso é tudo que tem a dizer. Quando os tucanos dormem, eles se enrolam em bolas bonitas e apertadas. Essas aves viram a cabeça para que a cauda cubra a cabeça e o bico repouse sobre o dorso. O avestruz tem um dos maiores olhos do reino animal. Eles são mais massivos que o cérebro do pássaro. Cada olho é tão grande quanto uma bola de bilhar. Todos os peixes palhaço nascem machos, mas em algumas circunstâncias, eles podem se transformar em fêmeas. Essa mudança é irreversível. Ao contrário da maioria dos peixes, quando os cavalos marinhos acasalam, eles mantêm o par para o resto da vida. Ainda mais fofo é o fato que, quando os companheiros viajam, se movem lado a lado e geralmente se agarram à cauda um do outro. Os cupins nunca dormem. Eles não precisam recarregar suas baterias, mas eles podem comer 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem na sua casa. A preguiça precisa de até 2 semanas para digerir sua comida. Ei, leve o tempo que precisar, sem pressa, não tem nada programado. As impressões do focinho dos cães podem ser usadas para sua identificação. São semelhantes às impressões digitais humanas e exclusivas para cada animal. Corujas não têm globos oculares. Em vez disso, elas têm tubos oculares que não se movem nas órbitas oculares. Os pinguins não têm ouvidos externos, mas sua audição é excepcionalmente aguçada, especialmente quando estão à procura de ursos polares. Shhh, não vamos dizer nada. Águas vivas contêm até 98% de água. É por isso que quando são levadas para a praia, seus corpos podem evaporar no ar depois de apenas algumas horas. Se o engarrafamento acontecer embaixo d'água, um jacaré sempre dará lugar a um peixe-boi. Boas maneiras. Os ursos cinzentos têm uma mordida tão forte que podem esmagar uma bola de boliche. Portanto, é inteligente apenas deixá-los vencer ao jogar boliche. Os pandas gigantes não são exigentes quanto aos locais para dormir. Eles geralmente dormem onde quer que estejam, na maioria dos casos bem no chão da floresta. Os filhotes recém-nascidos do panda gigante são minúsculos. Eles pesam o mesmo que uma pequena xícara de café e são menores que um rato. O peixe-mão vermelho pode caminhar ao longo do fundo do oceano com a ajuda de suas mãos. Mas é claro que não são mãos, mas nadadeiras evoluídas. Sério. Os gatos não costumam miar uns para os outros. Um estudo mostrou que os felinos usam essa forma de comunicação principalmente para chamar a atenção de nós, humanos. E funciona. Os bichos preguiça não podem tremer. Não é que estejam muito ocupados digerindo aquela refeição de 2 semanas. Sua pele às vezes é coberta por algas. E quando ficam muito quentes ou muito frios, seu metabolismo é interrompido. Durante os tempos difíceis, as águas-vivas imortais se transformam de volta ao seu estado mais jovem. Assim que alcançam o estágio em que não passam de uma bolha de tecido, essas criaturas começam a crescer novamente. E esse processo, aparentemente, pode repetir continuamente. Os parentes vivos mais próximos do Tiranossauro Rex são galinhas e avestruzes. Não dê as costas para eles. A moreia tem outro conjunto de mandíbulas que podem se estender da sua garganta. Primeiro, as mandíbulas principais se fecham em torno de uma infeliz criatura marinha. Em seguida, o conjunto adicional agarra a futura refeição da moreia, com dentes afiados e apontados para trás. E depois disso, o animal capturado é arrastado de volta para a garganta da enguia. Acabei de perder meu apetite. Algumas espécies de caracol têm conchas peludas. Graças a esses pelos, os caracóis podem aderir melhor a superfícies molhadas. Quando as baleias jubarte caçam, geralmente se reúnem em um grupo e aplicam uma tática de rede de bolhas para pegar sua comida. As bolhas não deixam os cardumes fugirem. Os leopardos das neves não podem rugir como os outros felinos grandes. Tem a ver com suas cordas vocais menos desenvolvidas. Mas esses animais podem miar, rosnar, assobiar e até mesmo ronronar. Para não se afastar de seu grupo durante uma soneca, as lontras do mar se dão as mãos. Elas também podem se enredar em algas marinhas gigantes com o mesmo propósito. Ei, isso é meigo. O leão é frequentemente chamado de rei das pradarias. Achei que fosse o rei da selva. E ainda, até 90% de toda a caça no clã é feita pelas fêmeas.
Os machos são encarregados de proteger o território e os membros do bando, e fazem a deliciosa salada de batata conhecida como Hakuna Matata. Os gatos são famosos por sua incrível habilidade de mover as orelhas. Tudo porque os gatinhos têm 32 músculos em cada orelha externa. Algumas espécies de tubarões podem brilhar no escuro. Infelizmente, apenas outros tubarões podem ver esse brilho esverdeado. Você tem até 8.000 papilas gustativas, mas seu cão tem pouco mais de 1.500. O gaio azul pode imitar outros pássaros. Seu favorito é o chamado de um falcão. O gaio azul o usa para afastar outras aves de seu território. Os slow lores são incrivelmente fofos e igualmente traiçoeiros. Eles são os únicos primatas venenosos conhecidos e têm uma glândula na dobra interna do braço que secreta toxinas capazes de causar consequências desagradáveis nas pessoas. As vacas do mato têm uma incrível tática de evasão. Para fugir de outros animais, elas se movem em zigue-zague. Os golfinhos nariz de garrafa têm nomes uns para os outros, com chamados específicos. Oi, Bob. Oi, Charlie. Olá, Dolly. E aí, galera? E obrigado pelos peixes. As girafas têm longas, realmente longas línguas negras. Os cientistas supõem que essa cor possa proteger a língua de queimaduras solares. Bom, isso é tudo o que eu tenho por hoje. Até mais!